Você já foi interpretar uma não conformidade na hora de olhar para o que estava escrito, você não entendeu patavina nenhuma? Ou na hora de descrever uma não conformidade, você teve dificuldade em colocar ou em organizar as informações? Fica nesse vídeo que eu vou dar algumas dicas de como proceder de uma maneira adequada nesse processo e utilizar a ferramenta da não conformidade como ferramenta primordial para a melhoria contínua. Bom, antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou o Rodolfo Paludeto e eu vou aqui compartilhar com você informações sobre o meu dia a dia, sobre as questões relacionadas à qualidade, sobre questões relacionadas ao sistema de gestão, compartilhada através das minhas experiências, através do meu dia a dia nas organizações, com consultoria, com treinamento e com auditoria. Mas antes de começar com o vídeo, queria fazer aquele breve discurso. Por favor, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilha, deixa aqui seu comentário se for alguma coisa relevante para você, se você tiver qualquer outra dúvida. Eu vou adorar compartilhar muitas informações, vou adorar responder o seu comentário para que a gente consiga evoluir nesse sentido. Bom, conforme eu disse, você já pegou uma não conformidade na mão e na hora que você foi ler ela você não entendeu coisa nenhuma? Você já tentou descrever uma não conformidade e às vezes não conseguiu organizar as informações, proporcionando assim a melhoria contínua? Sabe aquela não conformidade que está falando, aconteceu um problema, mas você não sabe que problema que aconteceu, por que é um problema, onde aconteceu, quem verificou, enfim, poucas informações? Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês uma forma, um método, não vou dizer que fui eu que inventei, mas é como eu consigo identificar e descrever as minhas não conformidades, seja no meu dia a dia, seja nas minhas auditorias, e tem facilitado e muito nesse processo. Bom, como é que eu vou fazer? Primeiro, vou mudar aqui a tela, vou compartilhar com vocês. Inclusive, aqui eu vou utilizar como referência um post do Instagram, @paludeto. Se você ainda não me segue, por favor, me segue lá. E é um post dos primeiros que eu iniciei, que estava falando um pouquinho sobre dicas práticas para descrever uma não conformidade da maneira adequada. Bom, vamos lá. Como fazer isso? Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é uma não conformidade. Então, não conformidade nada mais é do que aquilo que não atende a um requisito especificado. Ponto. Mas Rodolfo, eu estou com um problema aqui. Um problema é uma não conformidade? Depende. Toma muito cuidado com relação a isso. Um problema pode ser uma não conformidade, desde que não atenda um requisito especificado, que não cumpra com algo que foi especificado. Então eu posso ter inúmeros problemas, mas nem sempre esse problema se caracteriza como uma não conformidade. Muito cuidado quanto a isso. Então, descumprir um requisito, aí sim eu considero ele como não conformidade. Bom, eu sempre utilizo três informações básicas para descrever a não conformidade. A primeira é o fato, depois a evidência e depois o requisito. Vamos entender melhor o que é cada uma delas. Fato nada mais é do que a descrição textual do evento, aquilo que realmente aconteceu, um breve resumo. Então, ele tem que descrever assim, eu tenho que ler e eu tenho que entender o que aconteceu. Eu não estou falando de outras questões, simplesmente daquilo que aconteceu. Por exemplo, produtos químicos de características incompatíveis armazenados inadequadamente. Opa, eu já sei o que aconteceu. Eu tinha produtos químicos que não podia ficar armazenado no mesmo lugar porque tinha características incompatíveis e estavam armazenados inadequadamente. Eu ainda não falei de requisito, eu não falei de evidência nenhuma, mas eu estou falando do fato. A primeira informação importante para descrever a minha não conformidade. A segunda é a evidência. O que aconteceu? Onde aconteceu? Como que eu caracterizo aquele fato? Então nada mais é do que eu vincular o fato, né, que é o que aconteceu, com um onde aconteceu, descrevendo de uma maneira detalhada. Então ele pode ser um registro, pode ser um pedido, pode ser um número de pedido, pode ser um nome de cliente, pode ser um número de série, um número de lote, um número de rastreabilidade, um documento em si, pode ser até informações relacionadas a um processo, a um departamento, a um setor, enfim. De inúmeras maneiras eu posso evidenciar aquilo que aconteceu, mas tem que estar evidenciado de maneira objetiva, tem que estar claro o que aconteceu, onde aconteceu, para vincular realmente com aquilo que a gente descreveu no fato. Então, outro exemplo, pensando lá naquele produtos químicos armazenados de maneira de características incompatíveis armazenados inadequadamente. Então, lá, exemplo, o ácido sulfúrico do fabricante
lote 1509 e tal, e a NF tal, o hidróxido de sódio, armazenados no mesmo local, na prateleira 15B, no setor almoxarifado. Então eu estou detalhando ao máximo. Poderia até dar outros exemplos, ou poderia ser um pouco mais resumido, não tem problema. A maneira de como descrever a evidência tem que ser aplicável à minha realidade. O importante é que eu consiga resgatar. Se eu precisar de informações complementares, se eu precisar investigar melhor o que aconteceu, eu tenho acesso, eu tenho detalhes para conseguir chegar nessa informação. E por último, o requisito. O requisito nada mais é do que aquilo que caracteriza se é ou não uma não conformidade. Então ele vai descrever o porquê que isso é um problema, ou por que isso é uma não conformidade. Lembra que eu falei lá no início que às vezes um problema não se caracteriza por uma não conformidade, especificamente porque não tem um requisito descumprido. Então o requisito deve contemplar o porquê o fato e a evidência são uma não conformidade. O que não foi cumprido, que deve ser corrigido, deve ser melhorado, deve ser modificado e assim por diante. Então guarde bem isso. Às vezes um problema ele tem um fato, ele tem uma evidência, mas não tem um requisito. Se eu não tiver uma dessas três informações, eu não caracterizo ela como não conformidade. Tá? Isso é muito importante. Se eu não tiver uma dessas três questões, eu não tenho. Aí, mas você fala, mas Rodolfo, se eu tenho um fato, eu tenho uma evidência, eu tenho um problema, eu não vou tratar? Não significa isso. Nós estamos falando de não conformidade, de situações onde não estão sendo cumpridos os requisitos. E aí eu vou tratar. Mas se eu tiver um fato e uma evidência e eu quiser tratar mesmo assim, eu posso? Você pode. Isso aí pode ser uma melhoria, pode ser uma oportunidade, pode ser um gerenciamento de risco, pode ser inúmeras coisas que a gente vai detalhar também ao passo que a gente for criando conteúdo aqui dentro. Mas, de uma maneira geral, não conformidade precisa ter, no mínimo, essas três informações: fato, evidência e requisito. Então, um exemplo, lá, depois que eu já falei de produtos químicos, de características incompatíveis armazenados inadequadamente, né, lá no fato, daí eu caracterizei e evidenciei realmente o que é cada um desses produtos químicos, onde eles estão armazenados e toda a rastreabilidade dele. Agora eu vou falar do requisito. Então, o procedimento interno PROC 20, revisão 2, de 25/3/21, determina que os produtos químicos de características incompatíveis, o ácido e o hidróxido, não devem ser armazenados no mesmo local. Opa, o procedimento é o meu requisito. Poderia ser uma norma, poderia ser uma política, poderia ser uma lei, poderia ser o que for que define um requisito interno. Pode ser até uma diretriz, algo que foi definido pela diretoria, pode ser, isso também pode ser um requisito, mas tem que estar extremamente, explicitamente bem claro. Então a não conformidade em si teria essas três informações, os produtos químicos de características incompatíveis armazenados inadequadamente, o primeiro parágrafo da minha descrição, depois o segundo parágrafo, pode ser até o requisito, a ordem enfim não vai influenciar, contemplando isso, e o terceiro com a evidência da maneira bem detalhada ao máximo. Por que é muito importante ter essas três informações? Porque com elas eu não deixo dúvida para nada. Eu não deixo aquelas perguntas, mas e se isso aconteceu? Mas será que era realmente? Será que se eu tiver qualquer dúvida, eu tenho como resgatar essas informações, eu tenho como investigar, eu tenho como buscar de uma maneira detalhada cada uma dessas informações. Se a gente não descrever a não conformidade corretamente, a gente corre o risco de não ter informação suficiente para tomar decisões. E isso é um crime dentro da organização. A não conformidade, ferramenta de melhoria, tem que ser comemorada enquanto encontrada, porque eu encontrei um problema que pode afetar o meu cliente, pode afetar o meu processo, pode reduzir o meu desempenho. Então, quando encontrada, tem que ser comemorada e muito. Isso é qualidade, isso é melhoria contínua. Agora, se eu não descrever ela adequadamente, eu não vou utilizar ela da melhor forma. Eu vou fazer o contrário, né? Eu não vou tomar decisão, eu não vou resolver um problema que eu possa ter mediante essa situação. Bom, esse post está lá no meu Instagram. Se você gostou desse post, vai lá, segue, compartilha, salva, enfim, isso é importante para nós demais, vai ajudar a gente a continuar criando conteúdo, criando informações, enfim, para compartilhar essas informações para gerar conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa aqui seu like mais uma vez, deixa o seu comentário, enfim, manda para os seus amigos, e a gente vai gostar demais, né, dessa força de continuar criando informações aqui para construir a qualidade de uma maneira adequada. Legal? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.